Show de bola, galera. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Muito bacana ter a participação de vocês aqui nesse nossa primeira aula aqui de Direito do Trabalho para a segunda fase da OAB. Então, aqui a gente vai começar aqui a nossa caminhada, né, rumo à aprovação de vocês. E, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Nós estamos aqui em um ambiente aqui colaborativo, a gente vai trocar ideias, vamos trocar informações. Eu vou estar aprendendo com vocês vão estar aprendendo um pouquinho comigo. Então, fiquem à vontade, tá, para fazer perguntas, fiquem à vontade para levantar a mãozinha aí, perguntar, sem problema nenhum. Eu vou deixar, tá, o áudio de vocês aí todos abertos para quem quiser fazer alguma pergunta, só levanta a mãozinha direitinho, tá bom? E aí a gente vai trocando ideias, vai tirando informações, vai tirando as dúvidas de vocês aí no decorrer da aula, tá? Sem problema nenhum. Fiquem todos à vontade, tá certo? Não tenham dúvidas, pode perguntar à vontade a hora que vocês quiserem, tá? Galera, para quem não me conhece, né, aqui eu conheço já a Sueli, eu conheço a Sueli, mas o restante aqui do pessoal eu não conheço nenhum, mas para quem não me conhece, meu nome é Cindy Crey, tá legal? E eu sou advogado e também sou professor, tá? Dou aula em faculdade e cursinhos desde 2012, então eu comecei a minha carreira em faculdade, comecei dando aulas em faculdades, tanto em direito do trabalho como em processo de trabalho. E aí, por meados de 2017, mais ou menos, eu enveredei para o mundo do exame do OAB. E desde então, eu venho dando aulas, né, em direito do trabalho e processo de trabalho, tanto na primeira fase do OAB, quanto na segunda fase do OAB. Né? Então, desde 2017, mais ou menos, eu tenho dado aulas nessa pegada aí do exame do OAB. E eu tenho percebido, pessoal, que a galera, de um modo geral, né, principalmente na segunda fase do AB, precisa muito assim de um auxílio, né, de uma ajuda um tanto quanto personalizada, né? Precisa ali do professor um pouco mais próximo, precisa do professor ali mais pertinho dele, porque dúvidas são várias, né? Dúvidas existem demais na segunda fase. E a segunda fase ela é chave, né? E ela é um pouco mais desafiadora para vocês que vão fazer a segunda fase. Então, eu percebo que os alunos, de um modo geral, né, eles têm essa demanda de ter uma pessoa mais próxima, ter uma pessoa ali à disposição para poder tirar as dúvidas, poder fazer esclarecimentos, corrigir peças, corrigir as questões subjetivas, enfim, dar um apoio mais próximo ali ao aluno. E em razão disso, né, em razão disso aí, surgiu essa ideia, né, de criar esse curso, né, de criar esse curso online aqui para vocês. E é um curso onde eu vou estar, né, mais próximo de vocês, vou estar dando um suporte maior para vocês. E a ideia é da gente estar mais próximo realmente, né, porque isso os alunos precisam muito disso, os alunos sentem muita necessidade disso, então esse suporte, né, esse carinho, essa atenção especial, ela é muito necessária na segunda fase. Então, por isso que a gente resolveu fazer esse curso e eu espero que vocês gostem. Eu vou estar à disposição de vocês, vou estar 24 horas à disposição de vocês para dar essa força para vocês ir na segunda fase do OAB em Direito do Trabalho. Tá legal? Tem mais gente entrando aí, bacana. Entrou aí o Marcos Vinícius. Seja bem-vindo, Marcos. E vamos seguir aqui, tá? Galera, seguinte. Quando falamos em segunda fase da OAB, nós precisamos pontuar algumas coisas importantes para vocês, tá? Tem algumas questões que são necessárias colocar para vocês para que vocês possam enfrentar esse momento aí da vida de vocês com um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Primeira coisa importante, pessoal, material de estudo. Qual é o material de estudo que eu vou utilizar, o que eu vou usar, o que eu preciso, né? Enfim, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comprar. Segunda fase também demanda um investimento financeiro com material de estudo, não tem como fugir disso. Então, na segunda fase, a primeira coisa importante que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, galera, o vade-mecum, ele é fundamental, o vade-mecum, ele é indispensável. Não tem como você fazer a prova da segunda fase do AB sem o vade-mecum da área trabalhista, tá ok? É indispensável que vocês tenham esse vade-mecum. Então, qual a dica que eu faço para vocês desde agora, tá? É fundamental o quê? Que você já compre logo o seu vade-mecum, que você já adquira logo o seu vade-mecum. Por que eu digo isso? Porque quando termina a primeira fase do AB, vocês fizeram a prova, né, domingo passado agora, quando termina a primeira fase do AB, em que o pessoal já sabe se passou ou não, essa galera que está aprovada, essa galera que já passou na prova,
ele já começa a demandar livros, né? Já começa a demandar as editoras. E as editoras têm uma demanda muito grande de pedidos. E muitas vezes as editoras não conseguem atender esses pedidos com uma certa rapidez, com uma certa agilidade. Então, muitas vezes, demora um pouquinho para entregar o livro para vocês. Tá legal? Tem uma certa demora às vezes, tá bom? Então, é importante que vocês comprem logo o Vademécum de vocês. E tem que ser o Vademécum sem comentários, tá, pessoal? Porque você tem o Vademécum com comentário e tem o Vademécum sem comentário. Para a segunda fase, tem que ser o Vademécum sem comentário. Não pode ser aquele Vademécum comentário, tá bom? Então, hoje no mercado, nós temos vários livros, livros de qualidade. Você tem, eu vou até citar aqui o livro de alguns professores. Você tem o livro da professora Ariana Linhares, né, que ela tem o Vademécum dela. Tem do professor Renato Saraiva, ele também tem o próprio Vademécum. Né, você tem o Vademécum ali da editora LTR, que é um Vademécum também muito bom, excelente. Então, nós temos vários livros no mercado que são capazes e são suficientes para satisfazer as necessidades de vocês, tá bom? Então, primeira informaçãozinha, tem que adquirir um Vademécum, pessoal. Não tem como você fazer a segunda fase sem que você tenha um Vademécum em mãos, tá bom? Tem que ter. Então, por favor, quem ainda não adquiriu, quem ainda não tem o seu Vademécum, compre logo, porque o pessoal, nessa época do ano, tem muita demanda de compra de Vademécum para as editoras, tá bom? Então, como eu falei para vocês, às vezes demora um pouquinho para a editora entregar, tá bom? Entregar os livros para o pessoal. Outra coisa, galera, que eu preciso também colocar para vocês com relação à segunda fase, que é importantíssimo. Na segunda fase, pessoal, a vantagem da segunda fase que eu vejo, na segunda fase do AD, a vantagem qual é? A vantagem é que você vai ficar concentrado em uma disciplina. Então, o seu estudo ele é muito mais direcionado, seu estudo é muito mais concentrado. Você não vai ter aquele monte de disciplinas, aquela variedade de disciplinas para estudar. Você vai se concentrar somente em uma área. E na nossa aqui vai ser direito do trabalho. Então, assim, o estudo, ele se torna, assim, a forma de estudar, o estudo, ele se torna um tanto quanto mais direcionado, muito mais focado para você poder se preparar para a segunda fase do AB. O que a gente vai utilizar de forma subsidiária à CLT vai ser o Código de Processo Civil. Mas a própria CLT, o próprio Vademécum que vocês vão adquirir, então quem já adquiriu já sabe disso, a própria legislação, o próprio Vademécum já vai dar esse direcionamento para a gente quando a gente vai utilizar o CPC de forma subsidiária ou quando a gente vai utilizar a CLT como, né, a nossa principal ferramenta, nosso principal instrumento de estudo. Então, pessoal, o estudo em si, para a segunda fase, ela é muito mais direcionada, ela é muito mais objetiva. Então, isso facilita demais o estudo de vocês, tá bom? Agora, para a segunda fase, pessoal, o que é importante, que vocês não podem deixar de fazer, tá bom? Um exemplozinho bobo que eu falo para as pessoas, né, que eu sempre brinco nas salas de aula. As pessoas muitas vezes querem, né, querem emagrecer, querem fazer um tratamento estético, mas normalmente quer emagrecer, etc e tal. Quer emagrecer, mas não quer ir para academia fazer uma ginástica, não quer ir para academia fazer um exercício, e aí não tem como emagrecer, pessoal. Se você quer perder peso, você tem que ir para academia, tem que fazer atividade física, tem que fazer uma alimentação regular. E na segunda fase da OAB é a mesma coisa. Você quer passar na segunda fase do OAB? Você tem que sentar e malhar. Malhar como? É fazendo peça e é resolvendo questão subjetiva. Não tem outra saída, galera. Quanto mais peças vocês fizerem, né? Quanto mais peças, mais variedades de peças vocês fizerem, quanto mais questões subjetivas vocês resolverem, mais preparados para a segunda fase do AB você vai estar. Tá legal? Então, para a segunda fase, não tem mágica, não tem fórmula mágica, não tem nada disso. Você tem que realmente sentar e se dedicar. Tem que fazer peça, tem que fazer reclamação trabalhista, tem que fazer recurso ordinário, tem que fazer contestação e repetir várias vezes. Quanto mais você fizer, melhor vai ser o seu desempenho no dia da prova. E eu vou estar ao seu lado durante todo esse período, todo esse tempo, para que você possa tirar dúvida, a gente possa conversar, eu possa esclarecer vocês nessa segunda fase do AB. Então, na segunda fase, pessoal, não tem saída. Tem que realmente sentar e praticar. E praticar pegando papel, pegando caneta e escrevendo realmente as peças. Nada de ficar usando o computador para fazer a peça no computador para ficar bonitinho, galera. Tem que sentar realmente e escrever, tem que praticar, porque vocês vão ter 5 horas para fazer a prova, tá? Da segunda fase também são 5 horas, assim como a primeira fase.
Só que a prova é muito mais cansativa, você vai ter que realmente botar no papel tudo aquilo que você sabe. E as provas de direito do trabalho, elas têm por hábito, têm por costume ser provas cansativas, tá bom? As provas de segunda fase da OAB em direito do trabalho não são provas tão complicadas, não são provas tão difíceis assim, mas são provas extremamente cansativas, são provas extremamente longas. Os enunciados são longos, as peças são longas, as questões subjetivas, então é uma prova muito cansativa. Então, se você não estiver acostumado a escrever, a fazer a sua dissertação, você vai sentir dificuldade no dia da prova. Então, você precisa, tá? É necessário que você tenha essa prática, tenha esse hábito, tenha esse costume de sentar e escrever. E fazer vários enunciados. Fez o enunciado de reclamação trabalhista, depois faz um outro enunciado de reclamação trabalhista, depois faz um terceiro enunciado, vai fazendo. Quanto mais enunciados vocês fizerem, vai ser importante para que você possa passar nessa prova, possa ter um bom desempenho nessa prova. Tá legal? Isso é extremamente importante, tá? Galera, eu preciso de um feedback rapidinho de vocês. Até aqui tá todo mundo me ouvindo bem, tá todo mundo compreendendo, tudo tranquilo por aí. Estão acompanhando direitinho aqui o nosso raciocínio. Deem pelo menos um joinha para saber que tá todo mundo vivo, tá todo mundo tranquilo, tudo certinho. Sinara, ok? Sinara, valeu. Sinara. Maria Eduarda, tá entendendo? Maria Eduarda, tudo tranquilo? Bacana, galera, muito bem. Muito bom, muito bom, muito bom, galera. Vamos lá avançar aqui um pouquinho mais nesse nosso bate-papo aqui rapidão do exame da segunda, da OAB em segunda fase em Direito do Trabalho, tá? Muito bom mesmo, galera. Pessoal, e por fim, tá? Algo que eu quero colocar para vocês também, tá? Algo importante que vocês têm que ter nessa segunda fase é saber administrar o tempo de vocês na hora da prova, né? Como que eu vou administrar isso, Cid? Como que a gente vai fazer isso, né? E eu costumo falar para os alunos o quê, pessoal? O que eu falo para vocês também? Que é importante que na segunda fase, quando vocês forem fazer a prova de vocês, tá legal? É importante que vocês consigam administrar bem esse tempo e dividir o tempo de vocês da seguinte maneira. O que eu sempre falo para meus alunos para que eles possam fazer essa administração do tempo? Que vocês deixem as 3 primeiras horas da prova para a questão subjetiva, perdão, para a peça prática profissional, né, para a peça, e deixe as 2 horas restantes para que vocês possam fazer as questões subjetivas. Por que eu digo isso, pessoal? Por que eu dou essa orientação, eu dou essa sugestão para os alunos? Primeiro, quando você chega na prova, você está ali descansado, está com a cabecinha fresca, você está 100% na sua condição física, está 100% ali na sua condição mental. Então, você tem mais condições de fazer uma peça prática profissional, que é aquilo que vai demandar mais o raciocínio de vocês, aquilo que vai demandar mais, né, de vocês em termos de raciocínio jurídico, em termos de procurar alguma coisa no vade-mecum. Então, fazer a questão subjetiva, as questões subjetivas não, fazer a peça prática em primeiro lugar é de extrema importância. Então, por isso que eu sempre indico aos alunos o quê? Faça primeiro a peça prática profissional. Faça essa peça em 3 horas, tá? Faça essa peça em 3 horas, no máximo em 3 horas. Deixa as 3 primeiras horas para você fazer a peça prática profissional. E as outras 2 horas, tá bom? As outras 2 horas para quê? Para que você faça as questões subjetivas. Opa, Aldair, seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação em ver você aqui. Grande Aldair, um amigão meu Obrigado, lá meu amigo. de infância. Esse aí é das antigas, esse aí tem bastante tempo. Tem história para contar. Seja bem-vindo, Aldair. Opa, obrigado, meu amigo. Boa noite a todos. Bom te ver aqui, meu querido. Vamos lá. Estou explicando aqui, pessoal, né, como que vocês devem fazer aqui a prova, né, como administrar o tempo de vocês aqui na prova da segunda fase, né? Então, como eu estava falando, pessoal, então, deixa as 3 primeiras horas para peça prática, tá certo? Gasta todo o seu tempo ali nessa peça direitinho e deixa as 2 horas restantes para quê? Para que vocês façam as questões subjetivas. Ah, professor, mas eu fiz uma vez e eu preferi fazer a questão subjetiva primeiro para depois fazer a peça. Isso aí, pessoal, é de cada um, tá? Eu tô aqui, eu dou essas orientações, dou essas dicas para vocês, porque eu acredito que é a forma mais correta, a forma mais segura de você fazer essa prova. Tá legal? Porque se você faz primeiro as questões subjetivas e deixa para fazer a peça por último, quando você for pegar a peça para fazer, você já vai estar com certo desgaste mental.
Você vai estar um pouco cansado. E a depender do nível das questões subjetivas, isso pode deixar o quê? Pode deixar sua motivação um pouco mais para baixo. Você faz 4 questões ali, dessas 4 questões, vamos supor que uma você consegue super bem, 2 você fica mais ou menos na dúvida, e aquela 4ª ali você fala, claro, não tem nem noção, não tem nem ideia para onde vai essa resposta. E a sua motivação vai para onde? Vai lá para baixo, sua motivação cai bastante. E aí você pega a peça prática já desmotivado. Então isso é complicado para você na hora da prova, é complicado você fazer essa gerência disso na hora da prova. Então por isso que eu sugiro o que para vocês, pessoal? Faça primeiro a peça. Tranquilo? Faça a peça primeiro, fecha a peça de vocês, conclui a peça direitinho, terminou a peça, aí sim você passa para as questões subjetivas. Tá legal? Faça dessa forma que a probabilidade de você conseguir sucesso, conseguir aprovação de vocês na segunda fase vai ser muito maior, vai ser muito melhor. E para fechar esse tópicozinho aqui rapidinho de como fazer essa prova, pessoal. Pegou a prova, dica prática, pessoal. Pegou a prova, leia o enunciado da peça prática. Leia o enunciado da peça e faça a peça. Nem olha as questões subjetivas, tá certo? Nem olha as questões subjetivas. Por quê? É aquela questão que eu acabei de falar para vocês. Se você leu o enunciado da sua peça prática, você leu o enunciado, beleza, é uma reclamação trabalhista ou é uma contestação, ótimo. E aí você vai lá, curioso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, Ana, boa noite, seja muito bem-vinda. Aqui é a nossa aula inaugural aqui da segunda fase em Direito do Trabalho, seja bem-vinda. Tudo de bom para você, tá? Então, se você leu o enunciado da peça prática e foi lá dar uma olhadinha nas questões, deixa eu dar uma olhadinha nas questões, ver se são acessíveis, aí cai naquela situação em que você leu uma questão, isso aqui é fácil, isso aqui eu sei, isso aqui é tranquilo, sei a resposta. Você leu outras 2 ali e falou, poxa, aqui eu acho que é isso, mas acho que dá para encarar. Fica aquela coisinha assim, eu acho que dá para encarar. E pega a última questão e fala assim, nossa senhora, o que é isso aqui? Nunca ouvi falar, não sei o que é. Aí você volta para a sua peça prática profissional e começa a fazer sua peça. O nosso cérebro, galera, essa máquina que está aqui dentro da nossa cabecinha, ela é fantástica. Ela nos ajuda muito, mas ela também nos trai de uma forma que vocês não imaginam. Quem está falando isso não sou eu, tá? Eu já li artigos falando sobre isso. Se você está aqui concentrado fazendo a sua peça e você leu aquela questão subjetiva lá, justamente aquela questão subjetiva em que você não tem a menor noção de qual é a resposta, o seu cérebro ele fica te traindo toda hora. Ele fica te jogando para aquela peça, para aquela questão subjetiva, perguntando: o que será a resposta? Qual será a resposta? E você está aqui fazendo sua peça e toda hora o seu cérebro vai lá, ó, busca lá aquela questão que você ficou na dúvida. Toda hora você fica indo. Inconscientemente, você está aqui fazendo sua peça, o cérebro vai lá e pum, vai lá para aquela questão que você não sabe a resposta. E isso acaba tirando a sua concentração na peça prática. Você não consegue se concentrar 100% na sua peça prática. E você começa a deixar de colocar informações importantes na sua peça, que vai pontuar para você, por causa desse seu vai e volta do seu subconsciente. Seu cérebro fica indo e voltando toda hora. E você não consegue ficar 100% voltado ali para sua peça. E aí você deixa de colocar um monte de coisa na peça. Deixa de colocar um monte de coisa. Aí a pessoa chega e fala para mim, professor, o examinador tirou pontos. Não, o examinador não tirou ponto, não. Você deixou de somar pontos. O examinador não tira ponto de você. Você começa a prova com 0. E conforme você vai fazendo a sua prova, ele vai só aumentando a sua pontuação. Só que você tem que colocar todas as teses na sua peça. E como seu cérebro está indo toda hora naquela questãozinha que você está com dúvida, você não consegue se concentrar 100% na peça. E isso é perigoso, galera. Então, o que eu falo para os meus alunos? Pessoal, o que eu falo? Fica concentrado ali na sua peça prática profissional. Tranquilo? Concentra na peça, termina a peça. Terminou a peça? Vamos para as questões subjetivas. Mas termina a peça primeiro, que isso é de extrema importância para vocês. Tranquilo, galerinha? Sossegado aqui, todo na paz. Todo mundo está compreendendo aí, está todo mundo acompanhando uma boa. Só tomar uma aguinha aqui para ver o feedback de vocês aí. Está todo mundo tranquilo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade, tá, pessoal? Fique à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha aí. Pode perguntar, sem problema nenhum. A gente está aqui à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, feitas essas primeiras considerações aqui, como é uma primeira aula, então, se é uma primeira aula, vamos começar a entrar em conteúdo,
né? Isso que importa para vocês. O que é importante para vocês é o quê? Vamos estudar, vamos ver o que a gente pode estar estudando aqui para a primeira fase, melhor dizendo, para a segunda fase do AB. Então, vamos ver conteúdo, vamos ver matéria, porque isso é o que importa para vocês agora, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma telinha, tá? Vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Deixa eu colocar essa telinha. Tá todo mundo vendo a tela aí, pessoal? Me dê um retorno aí, por favor. Dê um joinha, alguma informaçãozinha para saber se está todo mundo visualizando a tela, por gentileza. Aldair tá ok, Sueli tá ok, mais alguém? Sinara, perfeito. Show de bola. Maria Eduarda. Beleza, galera. Tá todo mundo enxergando aí, todo mundo visualizando a tela, né? Muito bem. Pessoal, então aqui, nessa telinha que eu vou virar um pouquinho de lado aqui, porque eu tô com outro monitor aqui, tá? Mas eu vou estar sempre olhando para cá. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, fica à vontade, tá? Aqui tá aberto para todo mundo perguntar, para a gente trocar ideia, bater papo. Não tenha vergonha nenhuma, fica à vontade, tá bom? Então aqui está o nosso curso, tá? A segunda fase para o 41º exame de ordem. Tá aqui o meu Instagram e o meu WhatsApp aqui também, tá? Meu WhatsApp não, meu Facebook aí. Então, quem quiser me seguir, fica à vontade, que lá eu também sempre posto algumas informações, né, do exame de ordem, tá bom? Galera, eu coloquei aqui, primeiramente, essa pequena estatística para vocês aí, para vocês terem uma noção do que a FGV vem cobrando no exame de ordem desde que a FGV assumiu o exame de ordem, tá bom? Para quem não sabe, o exame de ordem ele era realizado pelo Sebrasp, né, que na época era CESP e virou Sebrasp. Então, o Sebrasp ficou com o exame de ordem até ali meados de 2009, meados de 2010. E aí, em 2010, veio a FGV e assumiu o exame de ordem. Desde então, a FGV, na área trabalhista, ela cobrou exatamente essas peças que estão aí na tela de vocês. Então, a FGV, ela já cobrou, em termos de contestação, ela já cobrou 13 vezes a contestação trabalhista para a gente, tá? Recurso ordinário foi cobrado em 11 oportunidades e a reclamação trabalhista foi cobrado em 9 oportunidades. Ou seja, pessoal, o mundo da FGV sempre se concentrou em quê? Em contestação, reclamação trabalhista e recurso ordinário. A FGV sempre se concentrou nesse mundo, nessas 3 peças. Por isso que muitas pessoas falam assim, na área trabalhista é mais tranquilo, porque são somente 3 peças que existem na área trabalhista. Não é isso, pessoal, não é isso. Na área trabalhista, nós temos diversas peças práticas profissionais na nossa área. Só que a FGV, por algum motivo, por alguma razão, concentrou o exame dela nessas 3 peças aqui. E aí vocês podem observar que teve ação de consignação e pagamento também caiu somente 2 vezes, e as demais peças caíram somente uma vez. E a FGV, ela focou tanto na contestação, no recurso ordinário, na reclamação trabalhista, que quando ela cobrou aqui, no finalzinho de 2022, quando ela cobrou um mandado de segurança, quando ela fez ali no comecinho de 2023, ela cobrou um agravo de petição e cobrou, no penúltimo exame, ela cobrou embargos de terceiros, todo mundo ficou louco. Bateu aquela loucura, todo mundo ficou alucinado. Como que pode a FGV cobrar isso, ficar cobrando mandado de segurança na área trabalhista? Ora, na área trabalhista, nós temos o mandado de segurança. A peça de mandado de segurança ela é aplicável na área trabalhista. Na fase de execução, nós temos o agravo de petição, que é aquele recurso que você vai interpor quando você tem uma sentença lá na fase de execução. Embargos de terceiros é quando você também está na fase de execução trabalhista e um terceiro que não participou da relação jurídica processual, ele está sofrendo os efeitos dessa sentença jurídica do juiz. Ele está sofrendo os efeitos dessa sentença prolatada na fase de execução. Então, você é um terceiro prejudicado, você tem a prerrogativa de quê? De interpor os embargos de terceiros. E quando a FGV cobrou essas peças aqui, a galera ficou alucinada. Ficou todo mundo louco, todo mundo preocupado. Então, pessoal, o que eu falo para vocês? É fundamental o quê? Que vocês estudem essas 3 peças aqui, ó. A contestação, o recurso ordinário e a reclamação trabalhista. É fundamental. Essas 3 aqui, vocês têm que saber de cor e salteado. Vocês não podem errar essas 3 peças aqui de forma alguma. Agora, é preciso estudar ação de consignação e pagamento? Sem a menor sombra de dúvidas. É preciso você estudar uma contestação combinado com reconvenção? Com certeza. Embargos à execução foi cobrado uma vez em uma peça, em uma prova de reaplicação, salvo engano, lá em Porto Velho, se eu não me engano. Teve uma reaplicação de prova lá no norte, teve algum probleminha na aplicação normal,
e tiveram que reaplicar a prova, e quando fizeram a reaplicação, colocaram embargos de execução. Também é na fase de execução. Então, o que eu digo para vocês? É fundamental que a gente estude todas as peças, tá? Não adianta a gente ficar focando somente em contestação, reclamação trabalhista e recurso ordinário. É fundamental que vocês saibam fazer todas as peças, o maior número de peças possível. Por quê, pessoal? Porque a gente não sabe quem é, né, a gente não sabe, melhor dizendo, a gente não sabe qual vai ser a peça que vai ser exigida da gente na hora da prova. Então, é fundamental que você tenha, né, conhecimento de todas essas peças aí. Tá legal? Tranquilo? Muito bem. Coloquei aqui para vocês só um históricozinho também das peças que foram cobradas no exame de ordem logo após a reforma trabalhista. Nós tivemos a reforma trabalhista lá em 2017, tá? No finalzinho de 2017 a gente teve a reforma trabalhista. E desde então a FGV cobrou essas peças aqui para nós. Tá? Ela fez a cobrança dessas peças aqui. Você pode observar que ela foi cobrada aqui uma vez uma contestação com reconvenção, não foi cobrada mais esse tipo de peça, e depois ela voltou para aquele cenáriozinho dela que eu falei para vocês. Olha aqui, ó. Recurso ordinário, reclamação e a contestação. Ela veio e colocou uma ação de consignação de pagamento no meio do caminho. Aí depois voltou de novo para o mundinho dela. Reclamação, recurso ordinário, contestação. E aí continuou repetindo aqui, ó. 2 reclamações junto, que é algo que ela quase não faz, e colocou o recurso ordinário no finalzinho. E aí, a partir do 36º exame, ela começou a mudar um pouquinho o perfil. Tá certo? Começou a mudar um pouquinho o perfil. Teve aqui o mandado de segurança, no 36º, aí voltou para contestação, e depois teve o quê? Um agravo de petição e embargo de terceiros logo em seguida. E, por fim, no último exame, ela voltou aqui para a sua reclamação trabalhista. Tranquilo? Então, vocês podem observar que a FGV, ela sempre trabalhou nesse mundo de contestação, reclamação e recurso ordinário. Só que nos últimos 5 exames, você pode observar que nos últimos 5 exames, ela tem mudado um pouquinho esse perfil dela. Então, é uma coisa que chama a nossa atenção. Então, de repente, nesse próximo exame, pode vir um recurso de revista? É bem possível. Vocês podem ver que recurso de revista nunca foi cobrado, né? Então, vai que cai algum recurso de revista. Pode vir algum agravo de instrumento? É possível, nunca foi cobrado o agravo de instrumento. Então, pode vir um agravo de instrumento aí na provinha de vocês. Tá legal? Então, é importante que a gente tenha essa visão daquilo que a banca está cobrando de vocês, para que vocês saibam o que pode vir a ser exigido de vocês na prova de vocês. Tá legal? Beleza? Então, é importante que vocês tenham essa noção aqui, tá? E aqui eu só coloquei também algumas peças, o que foi cobrado ali no pós-reforma, que é uma, né, estou acabando repetindo o que está colocado naquele outro slide ali. Então, a ideia desses slides aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção daquilo que está sendo cobrado pela FGV, né, nos últimos exames, qual está sendo o perfil da FGV nessas provas de vocês. Então, eu acredito, tá? Eu particularmente acredito que possa ter uma tendência de mudança nas peças práticas profissionais. Eu acredito que sim. Se vocês levar por base as últimas 5 provas, é uma tendência de mudança. Mas essa mudança vai permanecer ou só foi um momento ali isolado da FGV e ela parou com isso, vai voltar de novo aquele mundo dela de contestação, reclamação e recurso ordinário? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, por isso que a gente tem que ver o máximo de peças possível. Tranquilo? Galera, todo mundo muito caladinho, todo mundo quietinho aí. Sueli, tá tudo bem com você, Sueli? Tá em paz? Me dê um feedback aí, por favor. Quero saber se tá tudo bem. Tá? Aldair, tudo tranquilo, Aldair? Maria Eduarda, tudo na paz? Sinara também, tranquilo? Mariana Zacarias, né, Mariana Zacarias? Tudo bem? Mariana tá conseguindo acompanhar tranquilo aí também, nosso bate-papo? Muito bem, galerinha. Vamos lá. Pessoal, então entrando um pouquinho aqui no fluxo do processo do trabalho, tá? Eu coloquei aqui para vocês um fluxo básico do processo de trabalho que é importante que vocês tenham essa noção desse fluxo aqui para entender em que momento cada uma das nossas peças serão estudadas, em que momento cada uma das nossas peças serão utilizadas, tá? Então vamos lá. A reclamação trabalhista, pessoal, por praxe, tá? Essa reclamação trabalhista que nós temos, ela pode ser proposta de 2 formas. Ou ela pode ser proposta de forma escrita, ou ela pode ser proposta de forma verbal, tá? Então tá aqui a nossa reclamação, ela pode ser uma reclamação escrita ou pode ser uma reclamação verbal. Essa reclamação trabalhista aqui, ó, essa nossa reclamação trabalhista, ela é que vai startar, ela que vai iniciar o processo em si. Ela que vai dar início ao processo do trabalho, tá legal? Então, o processo vai se iniciar com o quê? Com essa nossa reclamação trabalhista.
Então, aqui, pessoal, de cara, tá? Aqui de cara nós já temos aqui a nossa primeira peça prática profissional, que é a nossa reclamação trabalhista. Então, aqui nós já temos uma peça a ser estudada no nosso curso, que é a reclamação, tá bom? Seguindo o fluxo aqui, pessoal, essa reclamação ela vai ser distribuída para onde? Vai ser distribuída para uma vara do trabalho. Essa vara do trabalho vai receber a sua reclamação trabalhista. E essa vara do trabalho, quando ela recebe a sua reclamação trabalhista, ela vai ter o quê? Vai ter 48 horas. Para quê, senhores? Para emitir uma notificação. Uma notificação para quem? Uma notificação para o reclamado. Tranquilo? Então, você ajuizou sua reclamação trabalhista. Essa reclamação vai ser distribuída para uma vara do trabalho no prazo de 48 horas. A vara do trabalho vai ter qual incumbência? Vai ter a incumbência de emitir uma notificação ao reclamado. E esse reclamado, quando ele recebe essa reclamação trabalhista, essa notificação, esse reclamado vai ter todas as informações do processo, vai ter acesso a todas as informações do processo. Quem é o reclamante, quais são os pedidos do reclamante, que o reclamante está pedindo, tá certo? Quais são as provas produzidas pelo reclamante até aquele momento, onde que está tramitando, né, onde que foi protocolado esse processo trabalhista, ou seja, o reclamado, que no caso aqui é o réu do processo, só lembrando que na área trabalhista, o autor ele é chamado de reclamante e o réu ele é chamado de reclamado. Então, o reclamado, quando ele recebe essa notificação, ele vai ter acesso a todas as informações do processo. E aí, ele vai ter duas opções. A primeira opção, ele vai poder preparar a sua defesa, tranquilo? Ou ele vai poder preparar uma exceção de incompetência territorial. O que vem a ser cada uma dessas peças aqui, pessoal? Muito bem. O reclamado, quando ele recebe essa reclamação trabalhista, ele vai preparar primeiro o quê? A sua defesa. E essa defesa dele pode ser feita por meio de quê? Por meio de uma contestação. E aqui nós temos a nossa segunda peça prática profissional. Ou seja, nessa contestação, o reclamado, ele vai fazer o quê? Ele vai impugnar tudo aquilo que está sendo apresentado pelo reclamante. Tá bom? No entanto, além dessa contestação aqui, o reclamado ele pode apresentar também o quê? Uma reconvenção, que seria o quê? Uma contestação combinado com reconvenção, que seria uma terceira peça prática a ser estudada por nós. Então, quando o reclamado, quando ele recebe essa demanda, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar sua defesa por meio de uma contestação. Nessa contestação, ele vai impugnar exclusivamente aqueles pedidos feitos pelo reclamante, vai impugnar o aviso prévio, vai impugnar a hora extra, vai impugnar o 13º e assim por diante. E na reconvenção ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar uma pretensão dele, reclamado, em face do reclamante. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um funcionário e eu paguei um curso de especialização para esse funcionário, para que ele pudesse se especializar e retornar e colocar em prática na nossa empresa tudo aquilo que ele aprendeu nesse curso de especialização. E eu fiz um acordo com ele, falei, ó, seguinte, eu vou pagar a sua especialização, vai ser tanto, e quando você voltar, você vai ficar 1 ano na empresa e você não vai poder pedir demissão durante 1 ano, tá certo? E aí o cara vai lá, faz o curso dele direitinho e ele retorna e continua trabalhando para a minha empresa. 3 meses depois, 4 meses depois, o que esse trabalhador faz? Ele pede demissão. E além de pedir demissão, o que ele faz? Ele ajuiza uma ação contra a empresa. Ou seja, ele pede demissão, ajuiza uma ação pleiteando uma série de verbas. Enquanto reclamado, eu vou apresentar o quê? Vou apresentar minha contestação em face de quê? Em face daqueles pedidos das verbas trabalhistas dele, do aviso prévio, do 13º e assim por diante. Tranquilo? E vou apresentar uma reconvenção, para pleitear o quê, meus queridos? Para pleitear o ressarcimento daquele dinheiro, daquele investimento que eu fiz nesse trabalhador. Ora, eu investi 5 mil, 10 mil para esse cara fazer uma especialização, esse cara fazer um mestrado e colocar tudo em prática na minha empresa. Só que ele não cumpriu com o que foi acordado entre a gente. Então, eu ajuizo uma reconvenção, uma contestação combinado com reconvenção, para que eu possa o quê? Na contestação, impugnar tudo aquilo que ele está pleiteando na reclamação trabalhista e na reconvenção eu pleitear tudo aquilo que eu gastei com ele nesse estudo dele. Tranquilo? Então, o intuito dessa contestação ou da contestação combinado com a reconvenção é justamente isso, tá bom? Então, a depender do enunciado da prova, pessoal, pode ser tão somente uma contestação ou pode ser o quê? Uma contestação combinado com uma reconvenção. Tá legal? Feito isso,
O reclamado aqui, ele também pode apresentar o quê? Ele pode apresentar uma exceção de incompetência territorial, que seria o quê? Uma quarta peça a ser estudada por nós. Ora, pessoal, vamos lá. Quando você vai ajuizar uma ação trabalhista, a vara competente para processar e julgar esse seu processo trabalhista vai ser aquela vara do local da prestação do seu serviço. Aqui eu só estou dando uma visão geral para vocês, tá? No decorrer depois do curso, dos dias que a gente for fazendo, vou estar detalhando isso com mais ênfase com vocês. Aqui só estou dando uma visão geral, tá bom? Então, a competência da vara do trabalho, ela é determinada pelo quê? É determinado pelo local da prestação do serviço. Então, se o Aldair, por exemplo, ele prestou serviço para minha empresa lá na cidade satélite do Gama, lá no Gama ele trabalhou para mim. E aí, um belo dia, ele muda do Gama e ajuiza uma ação lá em Taguatinga. Ele ajuizou essa ação em Taguatinga. Essa vara do trabalho de Taguatinga, territorialmente, ela é competente para julgar, processar e julgar essa minha ação? Não é, pessoal. Por quê? Porque a vara competente para processar e julgar uma ação trabalhista é aquela vara do local da prestação do serviço. Então, se o Aldair trabalhou para mim lá no Gama, ele tem que ajuizar essa ação aonde? Na vara do trabalho do Gama. Se ele ajuiza essa ação trabalhista lá na vara de Taguatinga, eu, enquanto reclamado, eu posso interpor o quê? Uma exceção de competência territorial. Para quê? Para que essa ação saia lá da vara de Taguatinga, e ela é territorialmente incompetente, e seja remetida para onde? Para a vara do Gama, que é aquela vara competente para processar e julgar essa ação ajuizada pela Aldair. Tranquilo? E qual é o prazo para interpor, para protocolar essa exceção de competência? É 5 dias, galera. E é 5 dias a contar da notificação. Fiquem ligados com isso. A FGV direto coloca que é 5 dias antes da audiência. Não é. É 5 dias a contar da notificação. Recebi a notificação, eu, enquanto reclamado, recebi a notificação, eu tenho 5 dias para ajuizar essa exceção de competência territorial. Ah, Cid, e se eu não ajuizar essa exceção de competência territorial? O que acontece? Ora, aquela vara que era inicialmente incompetente, nosso exemplo aqui, a vara de Taguatinga, que ela era inicialmente competente, ela se torna competente, é o que nós falamos que é a questão da prorrogação de competência, ou seja, aquela vara que era inicialmente incompetente, ela se torna competente pela sua prorrogação de competência. Tranquilo, galera? Até aqui tá todo mundo conseguindo acompanhar direitinho, tá todo mundo entendendo? Dá um joinha aí só para eu ter uma noção aí do feedback de vocês, tá todo mundo tranquilo? Estão entendendo nosso raciocínio aqui? Show de bola, galera, muito bom mesmo, beleza. Tiver dúvida, fica à vontade, galera. Pode levantar a mãozinha aí, pode perguntar, sem... Opa, tem uma mãozinha, levantou a mãozinha, abaixou? Quem foi que levantou a mãozinha? Não? Desistiu de perguntar? Se quiser perguntar, fica à vontade, galera. Pode perguntar que a gente está aqui para tirar dúvida mesmo, tranquilo? Muito bem, galera. Feito isso, tá? O reclamado aqui, ele fez ali a sua exceção de competência territorial, nós teremos o quê? Nós teremos a data da audiência, tranquilo? E aí, nessa audiência, muita atenção, pessoal, na área trabalhista, a audiência ela pode ser una ou ela pode ser o quê? Uma audiência fracionada. Em regra, as audiências na área trabalhista são audiências una. Isso quer dizer o quê? Em que em um único momento processual, nós teremos a resolução de tudo. O juiz vai ouvir o reclamante, vai ouvir o reclamado, vai ouvir testemunhas, tá certo? O reclamante vai apresentar sua réplica em audiência. Se houver necessidade, o juiz interrompe a audiência para fazer algum tipo de, por exemplo, ali uma perícia, fazer algum incidente processual que tenha surgido, mas normalmente as audiências trabalhistas elas são unas, tá? Em um único momento processual se resolve tudo. No entanto, a depender da complexidade e a depender do rito processual, a audiência ela pode ser o quê? Ela pode ser fracionada, tá bom? E se ela for fracionada, pessoal, nós teremos 3 momentos processuais. Você vai ter o quê? A audiência inaugural, vai ter a audiência de instrução e a audiência de julgamento. Depois a gente detalha cada uma dessas audiências aí. Aqui é só para vocês terem uma visão geral, tá bom? Então, a audiência trabalhista, em regra, vai ser o quê? Uma audiência una, mas ela também pode ser fracionada. E aí, nessa audiência de julgamento aqui, ó, nessa audiência de julgamento é que nós teremos ali a nossa tão famosa e amada sentença prolatada pelo nosso querido magistrado. Então, o juiz aqui ele vai prolatar a sua sentença, tá bom? E aí, muita atenção, galera. Nós teremos aqui a sentença prolatada pelo nosso querido e amado juiz.
Desta sentença é cabível o quê, meus queridos? Dessa sentença nós vamos interpor qual peça prática processual para vocês aqui. Vamos lá. Nessa sentença é possível o quê? A interposição de um recurso ordinário. Então, o juiz ele prolatou a sua sentença. Dessa sentença, se essa sentença for desfavorável aos seus interesses, você pode interpor o quê? Um recurso ordinário. Temos aqui a nossa quinta peça prática profissional. Tranquilo? Teremos aqui a nossa quinta peça prática profissional. E esse recurso ordinário, em regra, você vai protocolar ele aonde? Vai protocolar ele, em regra, lá no TRT. Porque nós temos uma situação específica onde esse recurso ordinário ele poderá ser protocolado lá no Tribunal Superior do Trabalho. Mas, em regra, o recurso ordinário ele é protocolado onde? Ele é protocolado no TRT. Tranquilo? Informação importantíssima para vocês, pessoal, que com certeza vocês estudaram isso na primeira fase, lá em processo civil. E vocês estão com essa informaçãozinha ainda muito fresquinha na cabecinha de vocês. Lá em processo civil, quando você tem uma sentença do juiz de direito, desta sentença do juiz de direito, lá é cabível qual recurso? Se alguém souber, fala aí para mim, por favor. Quem chuta? Alguém, por favor? Pode falar, gente. Apelação. Isso, cabra bom. Uma apelação, galera, exatamente. Então, lá na área civil, quando você tem uma sentença prolatada pelo juiz de direito, você vai protocolar o quê? Você pode protocolar uma apelação, como disse o Aldair. Pessoal, aqui na área trabalhista, nós não temos apelação. Aqui na área trabalhista não existe apelação. Aqui na trabalhista nós vamos protocolar o quê? Vamos protocolar o nosso querido recurso ordinário, tá? Então, aqui na área trabalhista não há que se falar em apelação. Então, já deixa essa informaçãozinha guardadinha na cabeça de vocês. Tranquilo? Muito bem. Desse recurso ordinário que vai ser julgado lá pelo TRT, se essa decisão do TRT aqui for desfavorável aos seus interesses, você vai poder protocolar o quê? Vai protocolar um recurso de revista. Onde? Lá no nosso querido e amado TST. Tranquilo? Então, aqui nós teremos a peça de número 6, que nós iremos estudar aqui no nosso curso. Então, daquela decisão do TRT em sede de recurso ordinário, em regra, tá? É cabível o quê? A interposição de um recurso de revista para o TST. Outra informação importante, galera. No TST, ou melhor dizendo, o recurso de revista, você só vai ver recurso de revista no TST. Você jamais vai ver recurso de revista no TRT. Não há que se falar em recurso de revista no TRT. Já o recurso ordinário, não. A depender da onde que está vindo o seu processo, a depender da origem do seu processo, o seu recurso ordinário, ou ele vai para o Tribunal Regional do Trabalho, ou ele vai para o Tribunal Superior do Trabalho, a depender da origem do seu processo, tá ok? Já o recurso de revista é sempre protocolado no Tribunal Superior do Trabalho. Você jamais vai ver um recurso de revista no Tribunal Regional do Trabalho. Tranquilo? Beleza? Entendido isso aí, pessoal? Isso é importante para vocês, para que ninguém confunda isso na hora da prova. Tanto na peça prática profissional, quando vocês forem fazer o endereçamento da peça de vocês, quanto também nas questões subjetivas, tá bom? Porque tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês de uma forma mais ampla, sem entrar em detalhes, colocando isso aqui de uma forma mais ampla, tudo isso aqui pode ser cobrado de vocês, tanto na peça prática, quanto também nas questões subjetivas. Tranquilo? Então é importante que vocês tenham esse entendimento aqui, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, da sentença, você vai poder protocolar um recurso ordinário. Esse recurso ordinário vai para o TRT. E dessa decisão do TRT em sede de recurso ordinário, é possível você protocolar o quê? Um recurso de revista lá para o nosso querido TST. Muito bem. Protocolei o meu recurso ordinário. Tá aqui. Eu fiz o protocolo do meu recurso ordinário. Protocolei meu recurso de revista. Ora, pessoal, nós sabemos que no processo, tanto no processo trabalhista como no processo civil, enfim, não depende qual é a área do direito, o processo, ele é o quê? É algo que o juiz ele dá oportunidades para as partes apresentarem a sua defesa, o seu contraditório. Ou seja, é um processo dialógico, o juiz ele tem que dar essa oportunidade para as partes se manifestarem no bojo do processo. Tranquilo? Então, quando a Sueli vem aqui, por exemplo, e protocola o seu recurso ordinário, teve a sentença da Sueli, e a sentença não foi favorável aos interesses da Sueli. O que ela vai fazer? Ela vai entrar com recurso ordinário. Em regra, esse recurso ordinário vai para onde? Vai lá para o TRT. Aí a Maria Eduarda,
que é a empregadora da Sueli, o que a Maria Eduarda vai fazer? A Maria Eduarda vai apresentar o quê? As suas contrarrazões. Por que isso, pessoal? Porque o juiz ele tem que dar oportunidade para as partes se manifestarem no processo. Então, toda vez que uma parte se manifesta no processo, em regra, nós temos algumas exceções, mas em regra, toda vez que uma parte se manifesta no processo, o juiz ele tem que oportunizar a outra parte para que ela possa também se manifestar, para que ela tenha conhecimento daquela manifestação da parte contrária e ela possa apresentar o que? As suas informações. Então, no nosso exemplo aqui, a Sueli teve a sentença que foi desfavorável a ela, a Sueli não gostou da sentença, teve uma série de procedências dos pedidos dela. O que ela faz? Ela interpõe o recurso ordinário. A Maria Eduarda, por sua vez, que ela é empregadora, o que a Maria Eduarda vai apresentar? O juiz vai intimar a Maria Eduarda para quê? Para que ela apresente também o quê? Ela apresente o quê? As suas contrarrazões. Então, aqui nós temos mais uma peça prática profissional para ser estudada. Já estamos na 7ª peça. Tranquilo? Se a Sueli teve a sentença dela ali, teve o acórdão em sede de recurso ordinário, não foi satisfatório, o que a Sueli faz? Apresenta seu recurso de revista onde? Lá no TST. O que a Maria Eduarda vai apresentar por sua vez? Vai apresentar de novo as suas contrarrazões em sede de recurso de revista. Tranquilo? Então, as contrarrazões é uma peça prática profissional que você vai apresentar em face de um recurso proposto pela parte contrária. Eu sempre digo o seguinte, as contrarrazões, você fazendo uma analogia, tá ok? Essas contrarrazões seriam o quê? Seriam semelhante o quê? Seria semelhante à contestação. Quando a Sueli, ela ajuiza sua reclamação trabalhista, pleiteando ali suas verbas trabalhistas, o que a Maria Eduarda, enquanto empregadora, faz? Ela apresenta o quê? A sua contestação, para impugnar os pedidos apresentados pela Sueli. Aí, o processo tramita, o juiz ele prolata a sua sentença. Quando a Sueli apresenta o seu recurso ordinário, o que a Maria Eduarda vai fazer? Vai apresentar o quê? As suas contrarrazões para impugnar os pedidos ali, o recurso ordinário da Sueli. Então, você fazendo uma analogia, as contrarrazões seriam algo semelhante o quê? Algo semelhante à contestação. Tranquilo? Só que aqui nas contrarrazões, você vai impugnar o recurso da parte contrária do recorrente, tá ok? E vai defender a sentença do juiz. Porque você não quer que a sentença do juiz seja alterada. Porque se alterar a sentença do juiz, o processo vai alterar para você e vai se tornar o quê? Desfavorável a você a sentença. Então você quer manter aquela sentença do juiz. Ora, a Sueli entrou com uma ação pleiteando uma indenização por danos morais. A Maria Eduarda apresentou uma contestação, impugnando esses danos morais. O juiz julgou improcedente os danos morais da Sueli. Maria Eduarda vai querer que essa sentença seja mudada? De forma alguma, porque a sentença foi favorável para ela. Então, ela quer que a sentença seja mantida. Eu quero que essa sentença fique mantida. Então, quando a Sueli ela entra com recurso ordinário, o que a Maria Eduarda faz? Entra com as contrarrazões para impugnar esse recurso ordinário da Sueli. Para quê? Para que seja mantida a sentença de procedência do juiz que foi favorável a Maria Eduarda. Entenderam o raciocínio? Como que funciona a questão das contrarrazões? Todo mundo entendeu aí? Sim ou não? Entenderam? Alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, pergunte. Estou aqui à disposição de vocês. Dê um joinha aí. Beleza, estão entendendo, né? Muito bem, bacana. Show de bola, galera. Obrigadão aí pelo retorno aí. Muito bom. Muito bem. E aí, pessoal, na área trabalhista, nós temos aqui o nosso querido e amado agravo de instrumento. Nós temos aqui o nosso agravo de instrumento. Pessoal, muita atenção com esse agravo de instrumento, muita atenção com esse agravo de instrumento. Por quê? Que eu peço uma atenção especial de vocês no agravo de instrumento. O agravo de instrumento, lá na área civil, ele tem uma prerrogativa. Ele visa o quê, pessoal? Eu dou um bombom para quem acertar para que serve o agravo de instrumento lá na área civil. Sinara, Mariana, Maria Eduarda, quem mais está aí no grupo aí? Renato, quem mais está aí? Sueli. E aí, pessoal, o agravo de instrumento ele serve para quê? Para que serve o agravo de instrumento lá na área civil? Vocês acabaram de estudar isso aí, para essa primeira fase. Manda aí. Se não quiser falar, pode colocar lá no chat também, que eu aceito a resposta lá também. E aí? Quem acertar ganha bombom, hein? Ninguém arrisca? Tudo bem. Já que vocês não querem falar, eu falo para vocês, não tem problema não. Eu respondo. Galera, vamos lá. Pessoal. Pode? Pode falar, qual é? Visa o quê? Serve para combater decisões interlocutórias proferidas pelo juiz.
cabra bom, rapaz. Isso é um cara inteligente demais, senhor. Muito bem, cabeçudinho. É isso aí. Galera, lá na área civil, o agravo de instrumento serve exatamente para isso. Para quê? Para impugnar a decisão interlocutória do juiz. Então, quando o juiz, lá na área civil, por exemplo, ele indefere a oitiva de uma testemunha, em razão dessa decisão interlocutória do juiz, que é uma decisão que não põe fim ao processo, em razão dessa decisão do juiz, você vai protocolar o quê? Um agravo de instrumento. Tranquilo? Então, toda vez que você tiver uma decisão interlocutória, lá na área civil, em razão dessa decisão interlocutória, você vai protocolar o quê? Um agravo de instrumento. Só que aqui na área trabalhista, o agravo de instrumento tem uma outra pegada, tem uma outra prerrogativa. O agravo de instrumento aqui na área trabalhista não visa impugnar a decisão interlocutória. Até mesmo porque, em regra, pessoal, em regra, tá? As decisões interlocutórias na área trabalhista são decisões irrecorríveis. Em regra, são decisões irrecorríveis. Nós temos uma exceção lá na súmula 214 do TST, e nós temos uma outra exceção lá na fase de execução, que você vai ter a decisão interlocutória, e dessa decisão interlocutória você pode interpor algum recurso específico. Tirando isso, falou que a decisão interlocutória na trabalhista é decisão irrecorrível. Então, Cid, para que serve o agravo de instrumento? Qual o intuito do agravo de instrumento? Vamos manter aquele exemplo aí da Sueli com a Maria Eduarda. A Sueli, insatisfeita com a sentença do juiz, o que a Sueli fez? Ela protocolou o seu recurso ordinário. Quando ela protocola esse recurso ordinário, ela vai protocolar esse recurso ordinário junto a quem? Junto ao juiz que prolatou aquela decisão recorrida. Vai ser junto ao juiz da vara do trabalho. Ela não vai protocolar esse recurso ordinário direto no TRT. Ela vai protocolar esse recurso ordinário junto ao juiz da vara do trabalho que prolatou a sentença que foi insatisfatória aos interesses da Sueli. Então a Sueli foi lá e protocolou seu recurso ordinário. O recurso como um todo, pessoal, os recursos como um todo, eles têm que cumprir o quê? Alguns pressupostos de admissibilidade. Pressupostos extrínsecos e pressupostos intrínsecos. Sob pena de quê? Sob pena de não recebimento do seu recurso. Então, se a Sueli, por exemplo, protocolou um recurso, e esse recurso não foi feito o recolhimento das custas, por exemplo, ou seja, tem ali algum problema de custas, ou a sua representação não está devidamente adequada, os seus pressupostos de admissibilidade não foram cumpridos. E aí o juiz, quando ele pega esse seu recurso ordinário, ele vai analisar esses pressupostos de admissibilidade. Se não tiver cumprido todos os pressupostos de admissibilidade, quando a gente estiver estudando recurso ordinário, a gente vai detalhar isso com calma, cada um desses pressupostos. Quando está faltando alguns pressupostos, o que o juiz faz? Ele profere um despacho de não recebimento do recurso ordinário da Sueli. Ou seja, ele tranca o recurso ordinário da Sueli. É o que nós popularmente falamos aqui no nosso jargão jurídico, o recurso ele está devidamente trancado, houve o trancamento do recurso. Ou seja, o juiz ele não remete o recurso da Sueli para o TRT. Aí o que a Sueli faz? Sueli senta e chora? De forma alguma. Vamos buscar solucionar essa situação aqui. Ora, se o juiz ele não dá seguimento ao recurso ordinário da Sueli, o que ela vai protocolar em face dessa decisão do juiz? Vai protocolar aqui o nosso querido e amado agravo de instrumento, que é nossa oitava peça prática profissional aqui, ó. Ou seja, para que serve o agravo de instrumento na área trabalhista? O agravo de instrumento na área trabalhista serve para quê? Serve para destrancar, serve para dar seguimento, serve para dar processamento ao recurso não recebido pelo juiz singular. Tá legal? Então, toda vez que o magistrado negar seguimento a um determinado recurso, no nosso caso aqui, é o recurso ordinário, houve negação do segmento desse recurso ordinário, a parte contrária que teve o seu recurso negado o seu segmento, ela vai poder protocolar o quê? Vai protocolar um agravo de instrumento, tá ok? Então, o intuito do agravo de instrumento é o quê? É destrancar, é dar seguimento, dar processamento ao recurso que foi trancado, ao recurso que não foi recebido pelo magistrado. Tranquilo? Então, isso é diferente do que acontece lá na área civil. Então, lá na área civil tem uma prerrogativa, e aqui, na área trabalhista, a nossa prerrogativa é outra, completamente diferente. Tá legal, pessoal? E, em razão desse agravo instrumento, ele pode ser protocolado em sede de quê? Nosso exemplo aqui. Pode ser protocolado em sede de recurso ordinário, quando o recurso ordinário não é recebido, e também, a depender da situação, também só vai protocolar quando o seu recurso de revista também ele não é recebido. Tá legal?
Todo mundo entendeu aí, pessoal, o raciocínio aqui com relação ao agravo de instrumento? Sim? Todo mundo beleza? Dê um joinha aí para saber que está todo mundo ok, todo mundo entendendo. Show de bola, galera. Muito bom. Aqui só tem gente inteligente. Maravilha. Muito bem, meu povo. Seguindo mais um pouquinho com esse nosso fluxo resumido aqui da área trabalhista. Pessoal, nós chegamos em uma fase onde o nosso processo ele transitou em julgado. O que é isso aqui, Cid? Pelo amor de Deus, traduz esse palavrão que você está colocando aí para gente. Galera, o processo ele tem que ter o início e tem que ter o fim. Uma hora esse processo tem que acabar. Então, você protocolou ali a sua reclamação trabalhista. Aí a parte contrária apresentou contestação, teve audiência, tivemos todas, né, interrogatório das partes, testemunha, perícia, etc. Juiz sentenciou. Juiz sentenciou, dessa sentença, você foi lá, protocolou seu recurso ordinário, o recurso da decisão TRT não foi favorável, colocou recurso de revisão TST, enfim, seu processo foi caminhando, até que chega um momento, não tem mais o que fazer. Acabou, não tem mais nenhuma atitude, não tem nenhuma providência a ser tomada no seu processo. O que isso acontece? Quando acontece isso, quando o seu processo chega ao fim, nós temos o que nós chamamos de trânsito em julgado do processo. Vai ser publicada uma certidão de trânsito em julgado, onde vai estar informando o quê? Que a partir daquele momento, a partir daquela data específica, dali para frente, em regra, não cabe mais nenhum tipo de recurso para aquele processo. Ou seja, a partir daquele momento em diante, nós vamos iniciar o quê? Vamos iniciar a fase de execução. Nós vamos iniciar a fase de concretização, de materialização daquela sentença prolatada pelo juiz. Tá certo? Ou seja, naquela sentença que o juiz prolatou lá no comecinho, onde ele condenou a empresa a pagar hora extra, pagar o adicional de salubridade, pagar ali um dano moral. Aquela sentença, depois que tramitou todo o processo, transitou em julgado, agora a gente vai voltar tudo de novo, volta o processo lá para a origem, para a gente começar o quê? Começar a fase de execução. Ou seja, aquele período onde o executado, que é o devedor, ou ele vai pagar aquilo ali, né, de uma forma, né, por iniciativa própria, ele vai fazer o pagamento daquilo que é devido, ou então o juiz ele vai iniciar o quê? Vai iniciar a expropriação de bens do executado para satisfazer os créditos de quem? Do exequente, que no nosso caso aqui é o credor, tá ok? Então, com o trânsito em julgado do processo, pessoal, não há que se falar mais em recurso. Então, encerrou a fase de conhecimento do processo. Vamos iniciar o quê? Vamos iniciar a fase de execução. E na fase de execução, a gente tem uma série de procedimentos. A gente vai ter ali a liquidação da sentença, vamos ter que liquidar a sentença, tá ok? Depois, o exequente e o executado vão poder se manifestar a respeito dessa liquidação de sentença. O juiz vai oportunizar a União a se manifestar a respeito dessa liquidação de sentença. Depois, o juiz ele vai homologar essa liquidação, tá ok? Vai homologar essa liquidação e assim por diante. Ou seja, nós estaremos na fase de execução do processo, tá bom? Muito bem, galera. Quando a gente está nessa fase de execução, vai chegar algum determinado momento onde o executado ele vai ter que garantir o juízo, ou seja, ele vai ter que depositar aquela quantia devida para quê? Para as duas, uma. Ou ele vai satisfazer os créditos do exequente e vai encerrar o processo, ou então ele vai garantir o juízo e vai continuar discutindo o processo ali na fase de execução. Tranquilo? Quando o executado ele faz a garantia do juízo, quando o executado ele faz a garantia do juízo, tá legal? Ele garantindo o juízo, ele vai apresentar o quê? O executado. Ele vai apresentar os embargos à execução. Tranquilo? Então, o executado, ele vai apresentar os embargos à execução. E isso aqui também é uma peça prática que pode ser cobrada de vocês. Nós já estamos na peça número 9, não é isso? Salvo engano? Pecinha número 9. Então, os embargos à execução é uma peça, é um meio de defesa que é apresentado pelo executado, tá ok? Para que ele possa discutir as formas de cumprimento daquela execução. Tá legal? Então, é uma peça que vai ser cobrada de vocês, que pode ser cobrada como peça prática profissional de vocês. Feito isso, depois de 5 dias, o exequente, que é o credor, ele vai poder apresentar o quê? Vai poder apresentar uma impugnação à sentença de liquidação, que também é uma outra peça prática profissional que pode ser cobrada de vocês. Então, nós também temos aqui mais uma peça a ser estudada aqui no nosso curso. Já estamos na 10ª peça. Se lembra que lá no comecinho eu falei para vocês que o pessoal tem por hábito falar
que na área trabalhista só tem 3 peças, cuidado, olha aqui, ó, já estamos em 10. Nessa brincadeirinha aqui já chegamos em 10. Tranquilo? Muito bem. Então a impugnação, a sentença de liquidação vai ser apresentada por quem? Pelo exequente, pelo credor. Ou seja, ele vai impugnar os embargos de execução e a depender da situação, depois a gente detalha isso lá na fase de execução, tá legal? A depender da situação, ele pode até discutir de novo o valor da liquidação. Uma situação bem específica, tá bom? Feito isso, o terceiro prejudicado, aquele que não participou da relação jurídica processual, tá legal? Aquele que está sofrendo os efeitos da sentença, aquele que está sofrendo os efeitos da execução, que não tem nada a ver com o problema, ele pode apresentar o quê? Pode apresentar os embargos de terceiros, tá legal? Então aqui já temos a peça de número 11, tá certo? Ou seja, aquele que foi terceiro prejudicado, que sofreu os efeitos da sentença, nós tivemos, né, acho que foi um exame atrás, né, onde o terceiro prejudicado ele teve ali o seu carro penhorado, não foi isso? Quem fez a prova, quem teve a oportunidade de ver, ele teve seu carro penhorado, o carro estava na casa do real devedor, e ele teve seu carro penhorado, e aí ele teve que fazer o quê? Teve que apresentar os embargos de terceiros na peça prática profissional de vocês. E foi isso que vocês tiveram que apresentar, quem fez a prova, naquele exame ali. Tá legal? Então foi cobrado de vocês já o quê? Os embargos de terceiros. Isso significa o quê? Que o terceiro prejudicado, aquele terceiro que não tem nada a ver com a relação jurídica processual, ele está sofrendo os efeitos dessa sentença. Tá? Então ele pode apresentar o quê? Embargos de terceiros. Estão acompanhando aqui, tranquilo? Beleza? Então pode ver que o processo trabalhista ele é bem dinâmico e a gente vai tendo peça atrás de peça que devem ser estudadas por nós para que vocês possam fazer essa prova aqui da segunda fase da OAB. Tranquilo, galera? Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma observação a ser colocada, alguma angústia de vocês, alguma coisa que vocês querem esclarecer? Nada? Tudo tranquilo? Sossegado? Muito bem. Sueli, Bahia tá bem? Bahia? Tudo na paz? Sueli me ignorou, olha, gente, que coisa. O que é isso, Sueli? Logo você fazendo isso comigo. Vamos lá, galera. Vamos avançar. Muito bem. Feito esse fluxo aqui da fase de execução, avançando mais um pouquinho. Chegamos numa sentença lá na fase de execução. Ora, professor, como assim sentença na fase de execução? Já tivemos a sentença do juiz lá no começo. Sim, só que essa sentença, pessoal, essa sentença que eu falei para vocês inicialmente, esta sentença aqui, ó, esta sentença aqui foi lá na fase de conhecimento. Tranquilo? Dessa sentença na fase de conhecimento, é cabível o quê? O recurso ordinário. Só que agora nós temos a sentença aqui, ó, na fase de execução. Temos a sentença aqui na fase de execução. E dessa sentença na fase de execução é cabível qual recurso, galera? É cabível o recurso de agravo de petição. Então aqui nós temos a nossa 12ª peça que será estudada aqui no nosso curso. Tranquilo? Então, muita atenção, pessoal. Sentença prolatada pelo juiz na fase de conhecimento, sentença prolatada pelo juiz na fase de conhecimento, dessa sentença é cabível o quê? A interposição do recurso ordinário. Sentença do juiz prolatada na fase de execução, a sentença prolatada pelo juiz na fase de execução, você vai interpor o quê? O agravo de petição, tá? Tanto o recurso ordinário quanto o agravo de petição serão protocolados, né, serão encaminhados para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, para vocês não esquecerem, para vocês não errarem de forma alguma esses recursos aqui, é só dar uma olhadinha no finalzinho aqui, ó. Agravo de petição, sentença na fase de execução. Execução, petição, agravo de petição. Não tem erro. Então, falou em sentença na fase de execução, dessa sentença na fase de execução cabe o quê? O agravo de petição. Tá legal? E dessa decisão do TRT aqui, ó, em sede de agravo de petição, é cabível, olha o nosso recurso de revista de novo aqui, o recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, tá bom? Então não confunda, tá? Lá na fase de conhecimento, tivemos sentença na fase de conhecimento, você vai protocolar o quê? Recurso ordinário. Tivemos uma sentença prolatada na fase de execução, dessa sentença na fase de execução, você vai protocolar o quê? Um agravo de petição. E esse agravo de petição vai para o TRT. Tá legal, galera? Então, nessa brincadeirinha aqui, ó, já temos
12 peças práticas processuais para que nós tenhamos, né, que a gente tem aí para poder estudar nesse nosso curso até o dia da prova de vocês. Tá legal? Então já foram 12 peças aqui. E tem mais um pouquinho. Nossa, Cid, não acaba? Acaba, mas é importante que vocês tenham uma noção dessas peças aqui. Além de tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, nós temos algumas peças que elas também são consideradas como ação trabalhista propriamente dita. Então, quando você pensa em ação trabalhista, você tem que pensar a ação trabalhista como gênero, tá? A ação trabalhista, ela é o gênero. E quais são as espécies de ação trabalhista que nós temos? Você tem a reclamação trabalhista, você tem a ação de consignação em pagamento e você vai ter o inquérito para apuração de falta grave. Tá legal? Então, a ação trabalhista em si, a ação trabalhista é o gênero, tá? E dentro dessa ação trabalhista nós temos algumas espécies. A reclamação trabalhista, que é aquela reclamação proposta pelo trabalhador em face, tá? Em face do seu empregador. E você também vai ter aqui, no nosso caso aqui, a ação de consignação em pagamento. O que vem a ser essa ação de consignação em pagamento? Ora, pessoal, a ação de consignação em pagamento, ela é o quê? É uma ação proposta pelo devedor, em face do credor. É isso mesmo. É uma ação proposta pelo devedor em face do credor. Como que isso vai acontecer aqui na área trabalhista, professor? Me explica, por favor. Vamos supor que o Joãozinho, ele trabalha para a empresa Zeta, tá certo? O Joãozinho trabalha para a empresa Zeta. O Joãozinho está trabalhando e um belo dia, Joãozinho vem a óbito. Infelizmente, ele faleceu. Tá legal? Quando o Joãozinho ele falece, o que acontece com o contrato de trabalho dele? O contrato dele é extinto. O contrato de trabalho, uma das espécies de extinção do contrato de trabalho é pelo falecimento, pelo óbito do trabalhador. Então, quando o trabalhador ele falece, o contrato de trabalho dele vai ser extinto, vai acabar o contrato de trabalho dele. Quando o contrato de trabalho dele é extinto, o que a empresa tem que fazer, pessoal? A empresa tem que pagar, tem que quitar as verbas decisórias para esse trabalhador. Tranquilo? Para esse trabalhador, não. Para os dependentes desse trabalhador, tá certo? Só que a empresa, pessoal, a empresa não sabe quais são os dependentes desse trabalhador. Não sabe se ele tem filho, não sabe se ele tem esposa, não sabe se ele vive em união estável, não sabe se o cara, de repente, tem um neto, não sabe nada. Ou seja, a empresa não sabe quem é o seu real credor. O trabalhador faleceu e a empresa não sabe quem é seu real credor. O que a empresa, que é a devedora das verbas trabalhistas, o que a empresa vai fazer? Vai ajuizar uma ação de consignação em pagamento. Ou seja, é uma ação do devedor em face do credor. Para quê? Para que a empresa não incorra em multa, para que a empresa não incorra em juros, tá certo? Então, para evitar essa questão da correção monetária, evitar essa questão de multa, a empresa ajuiza essa ação em face do trabalhador, tá legal? Em face desse trabalhador, para quê? Para quitar as suas verbas decisórias. Tranquilo? Então, o principal objetivo da ação de consignação em pagamento é essa. É uma ação ajuizada pelo devedor em face do credor. Tranquilo? Todo mundo entendeu aqui? Está entendido essa informação? Beleza? Alguma dúvida aqui com relação a isso? Sim ou não? Se tiver alguma dúvida, pergunte, fica à vontade. Sossegado, né? Muito bem, galera, muito bem. E o inquérito para apuração de falta grave, galera? O que vem a ser o inquérito para apuração de falta grave? Muita atenção. Dentre os trabalhadores, pessoal, que nós temos alguns trabalhadores que eles possuem o quê? Possuem uma estabilidade provisória. Tranquilo? Nós temos alguns trabalhadores que têm estabilidade provisória. Por exemplo, a gestante. A mulher ficou gestante, ela ficou grávida, ela tem uma estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto do bebê. Aquele trabalhador que ele é membro do conselho da CIPA, né? Ele faz parte ali da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Esse trabalhador que é membro da CIPA, ele também tem uma estabilidade provisória. Só que muita atenção, galera, muita atenção. Nós temos um trabalhador que ele tem vamos dizer assim, ele tem uma prerrogativa um pouquinho mais especial que os demais, que é o dirigente sindical. O dirigente sindical, ele também tem uma estabilidade provisória, que é de quando a quando? É desde o registro da sua candidatura para dirigente sindical, tranquilo, até 1 ano após a conclusão do seu mandato. Então, ele se registrou como membro, como candidato para dirigente sindical.
passou o pleito, ele ganhou a eleição, passou seu mandato, concluiu o mandato, esse cara tem uma estabilidade ainda de 1 ano após a conclusão do seu mandato. Beleza? Só que esse trabalhador, pessoal, ele tem uma prerrogativa muito especial. Ele não pode ser simplesmente mandado embora de forma alguma. Se ele cometer um ato faltoso, eu não posso simplesmente falar assim, ó, Zezinho, você está demitido. Tá aqui abaixo da sua carteira, tchau, vai para casa dormir, você está demitido. Esse trabalhador ele não pode ser demitido dessa forma. Esse trabalhador, se ele cometer um ato faltoso, previsto lá no artigo 482 da CLT, se ele cometer esse ato faltoso durante o seu período de estabilidade, se ele cometer esse ato faltoso durante o seu período de estabilidade, tá certo? Que vai ensejar o quê? Uma demissão por justa causa, tá legal? Uma demissão por justa causa. Muita atenção, esse cara não pode ser demitido de forma direta. Tem que ser instaurada necessariamente, o empregador tem que instaurar necessariamente o quê? Um inquérito para apuração de falta grave. Ou seja, ele vai ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, tranquilo? Na Justiça do Trabalho, cuidado, pelo fato de ser o nome de inquérito, daquela ideia de inquérito policial. Então, aquela falsa noção, vai ter que ajuizar um inquérito policial, Cid? Não. Ele vai ajuizar uma ação na vara do trabalho, que se chama inquérito para apuração de falta grave, para que o juiz verifique se aquele trabalhador, se ele de fato cometeu ou não aquele ato faltoso. Se o juiz, depois que tem todo esse processo, porque quando você ajuiza o inquérito para apuração de falta grave, o juiz ele vai intimar o trabalhador, para que o trabalhador ele possa apresentar sua defesa, possa apresentar sua contestação. Se houver necessidade, o juiz marca uma audiência para ouvir testemunhas, para ouvir as partes, e por fim o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai prolatar a sua sentença. E essa sentença pode ser o quê? Uma sentença de procedência ou uma sentença de improcedência com relação ao inquérito. Se for uma sentença de procedência, o juiz ele vai determinar o quê? Vai declarar que esse trabalhador, de fato, ele cometeu um ato faltoso. Esse cara, de fato, cometeu um ato faltoso. Se ele cometeu um ato faltoso, ele vai ser o quê? Vai ser demitido por justa causa. Tranquilo? Então vai ser realizada a demissão por justa causa desse cara. Então esse dirigente sindical que cometeu um ato faltoso durante o seu período de estabilidade, tem que ser instaurado esse inquérito, tá certo? Para que o juiz possa julgar se é procedente ou não. Se o juiz julgar que esse inquérito, que esse ato faltoso, ele não aconteceu, ou seja, se o juiz julgar improcedente esse inquérito, o que o juiz vai declarar? Vai falar o seguinte, ó, esse trabalhador que ele não cometeu ato faltoso, então reintegre esse trabalhador aos quadros da empresa. Esse trabalhador tem que ser devidamente reintegrado aos quadros da empresa. Se não for possível a reintegração desse cara, ele tem que receber uma indenização de todo o seu período de estabilidade. Tranquilo? Então, o inquérito para apuração de falta grave ele se aplica nessas situações. Quando o dirigente sindical, tá ok? Quando o dirigente sindical ele comete um ato faltoso durante o seu período de estabilidade, e esse cara não pode ser demitido de uma forma direta. Tem que ser instaurado necessariamente esse inquérito para apuração de falta grave. Então, nessa brincadeirinha aqui já temos o quê? A pecinha aqui de número 13, não é isso? E aqui a peça de número 14. Olha o tantinho de peça que a gente tem para brincar aqui, galera. Entendido aqui o raciocínio, pessoal, com relação ao inquérito para apuração de falta grave? Dê um joinha para mim, para eu ter um retorno de vocês aqui. Eu vou só tomar uma aguinha aqui, por favor. Muito bem, bacana. Show de bola, galera. Seguindo, ainda não acabou, não. O trem é complicado, mas vai dar certo. Vai dar certo. Segura na mão e vamos juntos. Vai dar todo mundo junto, vai estar todo mundo aprovado. Muito bem, galera. Na área trabalhista, nós também temos algumas ações autônomas. Ou seja, pessoal, algumas ações que a gente tem que iniciá-las quando você tem alguma situação dentro de um processo. E muitas vezes as pessoas pensam que o mandado de segurança e a ação rescisória são recursos, e não são. Tá? O mandado de segurança e a ação rescisória são ações autônomas, tá certo? Não há que se falar em recurso aqui nessa situação, tá legal? Muita atenção com isso. Quando que eu vou poder impetrar um mandado de segurança aqui, pessoal, na área trabalhista? Há várias hipóteses. Vou colocar uma situação aqui mais corriqueira aqui na área trabalhista, onde é possível você fazer a impetração de um mandado de segurança.
Por exemplo, vamos lá, vamos seguir o nosso raciocínio aqui, tá? Já está terminando aqui esse nosso fluxo geral aqui, tá, galera? Só pra gente... Hoje eu quero só dar uma visão geral para vocês de como que é o fluxo da área trabalhista, tá? Que é dessa noção geral para vocês. E aí na próxima aula, já na terça-feira, depois eu detalho direitinho para vocês, a gente já vai entrar realmente nas peças propriamente ditas, tá? Na estruturação da reclamação trabalhista, da contestação, aí é realmente malhação pesada mesmo, para vocês passarem essa prova, tá legal? Então vamos lá. O mandado de segurança, galera, muita atenção. Um exemplo clássico que a gente tem de mandado de segurança é quando, por exemplo, o reclamante, tá? O reclamante ele ajuiza uma ação trabalhista e ele faz o pleito ali de um adicional de insalubridade, faz o pleito ali de um adicional de periculosidade, tá? Por exemplo. E toda vez que você tem uma ação trabalhista em que o reclamante ele faz esse pleito, tá certo? Ele faz esse pleito de um adicional de insalubridade, por exemplo, em regra, tá? Em regra, é necessário o quê? É necessário a realização de uma, necessária, melhor dizendo, né? É necessária a realização de uma perícia, tá legal? Nós temos que fazer uma perícia por um profissional devidamente habilitado para que ele verifique se aquele ambiente de trabalho, se aquele ambiente tem ou não agentes nocivos à saúde do trabalhador, que geram o quê? Que vai gerar o adicional de insalubridade. Então é fundamental, tá, que quando a parte ela faz esse pedido ali de adicional de insalubridade ou periculosidade, que o juiz determine a realização dessa perícia. Muito bem. O juiz, quando ele vai determinar a realização dessa perícia, ele vai indicar, ele vai nomear um perito. O juiz tem uma base de dados de profissionais peritos ali, ele nomeia um perito. E esse perito vai realizar essa perícia. Esse perito, quando ele é convocado, pessoal, quando ele é convocado para fazer essa perícia, ele faz uma petição linda, maravilhosa, tá? Não sei se alguém já teve oportunidade de ver isso. Ele faz uma petição linda, agradecendo, que é uma honra auxiliar o Poder Judiciário, que é uma honra ser auxiliar da Justiça do Trabalho, que ele se sente muito feliz, etc, etc. Faz aquela coisa toda, aquela encebação toda, aquele floreio todo, e no finalzinho ali, no último parágrafo, ele fala o quê? Venho requerer, por todo exposto, eu requerer o pagamento antecipado dos meus honorários periciais em tantos reais. É mais ou menos assim que funciona. Só que você pode observar que ele requer o quê? Ele requer o pagamento antecipado dos seus honorários periciais. E aí o juiz, né? O juiz sensibilizado com os argumentos ali do nosso querido perito, o que o juiz determina? O juiz determina o pagamento antecipado da perícia. Ele determina que o reclamante, por exemplo, que o reclamante faça o pagamento antecipado dos honorários periciais, ou até mesmo o reclamado, ele pode determinar que o reclamado faça esse pagamento, tá bom? O juiz ele pode fazer isso, ele pode determinar o pagamento antecipado dos honorários periciais na área trabalhista, pessoal? Pode ou não pode? Quem acha aí se pode ou não? Alguém dá uma sugestão aí? Pode responder. Estou esperando. Pode ou não? Fala não. Pode não? Não, né? Muito bem, galera. Tudo bem. Galera, muita atenção. O juiz ele pode determinar esse pagamento antecipado? Não pode, pessoal. Isso não pode, tá? Isso é vedado pela legislação trabalhista, inclusive por súmula do TST. O juiz ele não pode determinar o pagamento antecipado dos honorários periciais. Só que o juiz determina. O juiz determina que você faça pagamento. O que você vai fazer diante dessa decisão do juiz? Vai se descabelar? Vai entrar em estresse? Não. Você vai poder interpor um mandado de segurança. Ou seja, em razão dessa determinação do juiz, que determinou o pagamento antecipado desses honorários periciais aqui, ó, você pode impetrar um mandado de segurança. Para quê? Para impedir a concretização, impedir a efetivação dessa determinação do juiz. Então, toda vez que o juiz fizer esse tipo de determinação, o pagamento antecipado dos honorários periciais, por exemplo, você pode impetrar um mandado de segurança para impedir esse pagamento antecipado. Por quê? Porque os honorários periciais, eles são pagos sim. Pode ser pago pelo reclamante, pode ser pago pelo reclamado, a depender da situação pode ter um rateio, só que esses honorários periciais, eles são pagos ao final da realização da perícia. Depois que o perito fez a perícia, depois que ele publicou, ele colocou nos autos o laudo, né, o seu parecer da sua perícia, depois que ele conclui o seu trabalho, aí sim, o juiz ele pode determinar o pagamento dos honorários periciais. No entanto, esses honorários periciais, eles não podem ser pagos de forma antecipada. Tem que ser pagos ao final da realização da perícia.
Tranquilo? Então, em razão dessa determinação do juiz, que ele determina o pagamento antecipado dos honorários periciais, você pode impetrar ali tranquilamente o mandado de segurança. E é uma peça que, inclusive, já foi cobrada no exame de ordem, né? Lá no finalzinho de 2022, salvo engano, tá? Entraram, né, a FGV cobrou essa peça aqui. E na época o pessoal ficou alucinado. Várias pessoas, né, fizeram recurso ordinário, né? Teve gente que, por alguma razão de raciocínio ali, entrou com recurso de revista, teve gente que entrou com embargo de terceiros, mas a peça correta era o mandado de segurança, tá? Era o mandado de segurança. Eu até me surpreendi, porque eu lembro bem que na época eu estava viajando, e aí um aluno meu mandou ali a foto ali do enunciado, e ele mandou um áudio bem agoniado, falou, professor, pelo amor de Deus, fala que isso é um mandado de segurança, pelo amor de Deus. Aí eu peguei, li o enunciado direitinho, eu falei, é um mandado de segurança, é isso mesmo, você fez o mandado de segurança? Ele, fiz. Falei, menos mal. Então, pelo menos a sua peça vai ser corrigida. Então, fique em paz, que pelo menos a sua peça vai ser corrigida. Então, fica tranquilo. E ele, né, foi corrigido e, graças a Deus, ele passou na prova. Né, já era um senhor já com mais de 60 anos e, graças a Deus, ele conseguiu essa aprovação. Foi bem, bem bacana. E aí ele mandou, né, essa foto para mim toda agoniada. Ele queria saber se era realmente mandado de segurança, se era mandado de segurança. Tá bom? Muito bem, meu povo, muito bem. E aí, por fim, nós temos a nossa ação rescisória, tá? E essa ação rescisória, ela nunca foi cobrada como uma peça prática profissional de vocês. Ainda não, tá? Eu espero que demore bastante. Mas aqui nós temos aqui, no nosso histórico aqui, nós já temos quantas pecinhas? 16 pecinhas para estudar, galera. 16 peças, é coisa dessa. Tranquilo? Então já temos 16 peças aqui. A ação rescisória, como eu falei para vocês, assim como o mandado de segurança, a ação rescisória não é recurso. Tá legal? A ação rescisória não é recurso. A ação rescisória é uma ação autônoma. Tá? É uma ação autônoma. E você vai impetrar essa ação rescisória para quê? Para desconstituir uma sentença que foi prolatada, por exemplo, por um juiz que atuou com prevaricação, por um juiz que atuou ali com concussão, tá? Um juiz que ele era ali era incompetente para processar aquela ação. Então, nós temos o rol específico, que está lá no CPC, salvo engano, no artigo 966, nós temos as hipóteses de cabimento da ação rescisória, tá legal? E aí, a depender da situação que se encontra a ação de vocês, vocês podem interpor essa ação rescisória. A ação rescisória, pessoal, ela é pouquíssimo cobrada, tá? Temos pouquíssimas questões. Agora, de cabeça aqui, que eu me lembro aqui de cabeça, teve uma questão subjetiva, na segunda fase, abordando a questão de ação rescisória, e temos pouquíssimas questões objetivas abordando esse tema. Então, assim, é um tema pouco abordado ainda, pouco explorado pela FGV, tá? Pouquíssimo explorado pela FGV. Mas é importante que a gente estude, é importante que a gente saiba a estrutura dessa peça, porque a gente não sabe o que pode vir pelo outro lado, né? Do outro lado lá, a gente não sabe o que pode vir. Da mesma forma que pode vir uma reclamação trabalhista relativamente tranquila, pode vir também uma ação rescisória, pode vir um mandado de segurança, pode vir um recurso de revista, e a gente não sabe o que vai vir do outro lado. Então a gente tem que se preparar para tudo, galera. Temos que nos preparar para tudo, para que nós não possamos, né, correr o risco de bater o olho no enunciado e falar, cara, o que é isso aqui? Eu acho que deve ser, né, a coisa mais angustiante do mundo. Você lê o enunciado, bater o olho e falar, o que é isso aqui? Eu não tenho a menor ideia do que fazer na prova. Porque quando você bate o olho e fala assim, isso aqui é tal peça, e é uma peça mais complicada, tá uma situação mais complicada, mas que você tem a tranquilidade de que você sabe qual é a peça. O problema é quando você lê o enunciado e não sabe qual é a peça. Aí, com certeza, eu acredito que deve ser muito desesperador para o coraçãozinho do candidato, né? Isso é bem complicado. Bem, pessoal, hoje eu queria passar essa visão geral para vocês aqui, com relação aqui ao fluxo, né, do processo de trabalho. Eu queria dar essa visão geral para vocês. Aqui o nosso slide seguinte aqui, eu já estou entrando aqui em reclamação trabalhista, mas isso aqui eu vou deixar para as cenas do próximo capítulo, tá? Ou seja, para a nossa próxima aula, tá legal? Hoje era realmente essa visão geral para vocês aqui, dar uma ideia do que a gente vai estar abordando aqui no nosso curso. É lógico que além dessas questões aí, das peças, melhor dizendo, né? A gente também vai fazer as questões subjetivas, vamos trabalhar bastante questão subjetiva, que é importante, porque a questão subjetiva também vale ponto, tá? As pessoas muitas vezes esquecem das questões subjetivas,
né? Foca muito ali na peça e esquece as questões. E aí tem aluno que vai extremamente bem na peça, tá? E infelizmente não consegue ir bem nas questões subjetivas. No último exame, na minha última turma, tá? No último exame, fica um pouquinho aí, Mariana, que agora vem a parte boa, vai embora agora não. Calma aí, segura um pouquinho aí, Mariana, segura um pouquinho. Só dando um exemplo aqui bem rápido para vocês. Vai embora não, Mariana, segura aí, tá? Só dando um exemplo aqui, eu tive um aluno no último curso em que ele foi extremamente bem na peça, tá? A peça vale 5 pontos, né? Ele tirou 4,9 na peça. Só que ele não conseguiu administrar bem o tempo. E aí ele fez somente uma questão subjetiva. Deixou 3 questões em branco e fez somente uma. E justo essa uma, ele conseguiu pouquíssima pontuação ali, ele terminou ali a prova com 5,15, 5,10, alguma coisa assim, e não conseguiu passar. Por quê? Porque ele não teve tempo de fazer as questões subjetivas, ele não administrou bem o tempo dele, tá? Então, a gente precisa administrar bem o tempo e precisa saber fazer as questões subjetivas, tá bom? Então, pessoal, rapidinho aqui, né? Primeiramente, muito obrigado, agradeço de coração vocês que, né, tiveram essa disposição aqui de vir aqui assistir a nossa aula, de sentar, aguentar eu falando com vocês aqui esse tempo todo. Obrigado mesmo de coração, valeu, Aldair, Sueli, a Sinara, Renato, todos vocês, Felipe, Mariana, muito feliz mesmo, sintaxe, inteligência, o cara chegou todo cheio de código aí, mas valeu também pela atenção, brigadão, tá? E eu entendo, pessoal, nesses últimos anos aí que eu tenho dado aula para a segunda fase do OAB, eu tenho identificado que os alunos têm tido muita dificuldade, né? Muitos problemas para poder fazer essa prova, mas não para fazer a prova em si, mas para se preparar para a prova, né? Os alunos fazem cursos, tem cursos muito bons por aí, cursos de altíssimo nível, cursos de altíssima qualidade, mas o que eu tenho percebido é que os alunos têm sentido o quê? Têm sentido falta de vou dizer assim, de um carinho, de uma atenção especial, tá? De um acompanhamento mais próximo. Então, a ideia desse curso aqui, pessoal, é justamente isso. Tendo em vista que eu identifiquei essas dificuldades, e eu identifiquei que vocês, alunos, vocês têm essa necessidade de ter uma pessoa próxima para vocês ali, para estar dando orientação, tirando dúvidas de vocês, como que faz a peça, professor, como que eu faço a minha tese, o que eu preciso fazer aqui, enfim, como que eu pesquiso no Vademécum, ter essa pessoa ali do lado de vocês, dando esse auxílio para vocês. Então eu percebi que em razão dessa necessidade de vocês, eu, né, juntamente com o pessoal que trabalha junto comigo, a gente decidiu fazer esse curso online para a gente ter essa proximidade mais com vocês, tá bom? Então, além do material que eu vou disponibilizar para vocês, para quem fizer a matrícula definitiva, além de todo o material de aula, material de questão subjetiva, dicas que eu vou estar sendo passando para vocês, eu vou estar 24 horas à sua disposição, tá legal? Eu estou assumindo o compromisso aqui que eu vou estar 24 horas à sua disposição. Pode mandar mensagem no meu WhatsApp, pode mandar mensagem lá no meu Instagram, eu vou estar à disposição. Pode mandar mensagem lá no nosso grupo, eu vou estar à disposição para responder vocês, a gente trocar ideia, faz vídeo, a gente se vira. Vamos todo mundo juntos para essa aprovação. Então, o diferencial, tá? O diferencial desse nosso curso aqui vai ser o quê? Vai ser essa minha disponibilidade 24 horas com vocês, tá? Que eu percebi que muitos alunos sentem essa ausência dos professores muitas vezes. O professor vai lá, derruba, joga um monte de informações para vocês e some, e depois só volta na outra aula. E eu sinto que vocês têm essa dificuldade. Então, aqui eu estou à disposição para vocês. Então, além de toda a nossa mentoria, de todo o nosso material, de todas as nossas aulas, as aulas vão ficar gravadas, tá legal? Inclusive, essa aula aqui, ela já está gravada. Vocês podem acessar depois, se eventualmente surgir algum problema, não conseguir assistir a aula, pode assistir a aula depois. Então, nós teremos todo esse acesso de vocês comigo, tá legal? Então, muita atenção, muita atenção. Além de eu estar disponível a vocês durante 24 horas, quem fizer, tá? Quem fizer essa inscrição do nosso curso aqui, até hoje, até a meia-noite de hoje, até 0 hora de hoje, vai receber um desconto muito especial, vai pagar tão somente R$ 490,99, tá? Promoção do dia. Então, quem fizer a inscrição até hoje, meia-noite, o prazo curtíssimo, são 8h30 da noite, vocês têm até a 0 hora de hoje, vocês vão pagar R$ 490,99.
Quem fizer depois da meia-noite, aí vai pagar o preço normal, que vai ser de R$ 560,99. Eu já vou disponibilizar o link lá no grupo, tá legal? Já vou disponibilizar o link lá no nosso grupo lá de WhatsApp. O link vai estar disponível para vocês. Esse link vai remeter vocês ali para nossa página de compras, tá legal? E aí você já pode fazer a sua compra ali, já pode fazer a sua inscrição hoje mesmo, tá legal? E aí, quem já for fazendo a inscrição, eu já vou disponibilizar o calendário de aulas, que a nossa próxima aula já é na próxima terça-feira. Nós teremos aulas todas as terças e todas as sextas, das 19 às 22 horas. Tá legal? Então, super promoção, até meia-noite de hoje, R$ 490,99. Quem fizer depois da meia-noite, vai para o preço normal, que o sistema ele muda automaticamente, vai para R$ 560,99. Tá legal? Galera, muito obrigado. Forte abraço a todos vocês. Aldair, valeu demais ter você aqui. Sim, Mariana, vamos ter correção de peça individual, sim, tá? Vamos corrigir essas peças, sim, tá bom? Então, obrigado, Aldair, pela presença. Sueli, Sinara, Renato, Mariana, Filipão, satisfação em ver você de novo aqui, Felipe. Obrigado por tudo que vocês têm feito aí, tá? Pela presença de vocês, tá, pessoal? Valeu mesmo, de coração. E corre lá e faz a inscrição, que meia-noite o preço vai mudar, tá bom? Fortíssimo abraço, tudo de bom para vocês. E eu espero todos vocês na terça-feira, tá bom? Fique com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima. Obrigadão.